Minha primeira vez com outro homem foi muito diferente do que a maioria dos homens gays e você precisa ver esse vídeo para você ver se você vai se identificar, se diferenciar e a gente conversar um pouquinho sobre as nossas primeiras vezes. Bora? Então bora! Oi, eu sou o Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também. E vocês sempre me perguntam, Caio, qual que é a tua experiência? Como foi a tua primeira vez? Como você entrou nesse universo da sexualidade, no universo gay? E eu gosto de dividir com vocês, de contar da minha experiência, porque isso pode te ajudar a rever coisas na tua própria história e também se perguntar os impactos da tua primeira vez na tua história sexual. Aliás, eu já começo dizendo isso. Muitos homens gays tiveram uma primeira vez muito diferente da minha. É muito comum que os homens gays tenham experiências com caras que eles não conhecem, ou quando eles estão bêbados, ou num lugar sujo, escuro. Quantas vezes aqui no meu consultório eu recebi homens que me contaram que estavam muito bêbados, que não têm ideia do nome da pessoa com quem eles transaram a primeira vez, ou que se sentiram muito mal depois. Lembro de um paciente meu que me contou que ele foi num lugar que era meio um terreno baldio, que ele não podia muito saber onde era. O cara falou pra ele, me encontra em tal lugar, a gente vai depois. Ele achou que ia pra casa do cara e, na verdade, ele foi pra esse terreno baldio, sujo. Quer dizer, muitas primeiras vezes que trazem marcas. E é importante a gente pensar como isso vai afetar a gente depois. Mas, como eu disse, a minha primeira vez foi completamente diferente disso. Então eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira vez e depois, ali no meio do vídeo, eu trago um pouco dessa relação psicológica da nossa primeira vez e como a gente pode cuidar disso. Bom, eu fui menino da igreja que passei muitos anos no armário. Eu tô colocando aqui no armário porque no começo eu nem sabia pra mim que eu era gay. Eu duvidava, eu questionava, eu ficava achando que eu tinha um demônio no corpo e tal. E eu fui me interessando pela sexualidade de um jeito muito sutil, assim. Eu chegava aos poucos, eu tinha medo, eu entrava ali no bate-papo da UOL, mas logo saía e ficava meses sem olhar e ver nada e tal. E eu demorei muito pra dar meu primeiro beijo na boca. Pra vocês terem uma ideia, eu dei meu primeiro beijo na boca com 20 anos de idade. 20 ou 21, eu nunca sei direito ali, mas eu acho que foi 20 anos. E eu dei o meu primeiro beijo numa menina quando todo mundo já tinha beijado. Eu lembro de levar a menina pra ir no cinema e eu queria ver um filme romântico. Eu lembro até hoje, era um filme sobre uma menina com câncer e eu lembro de pensar, eu vou poder abraçar ela quando ela chorar. A gente chegou na fila e não tinha o filme, esse filme que eu queria ver, e ela fez, vamos ver os normais então. Eu fiz, mas é que os normais é uma coisa meio sexual, né? E ela me responde, nada que a gente não tenha feito. Eu, virgem, não tinha nunca nem beijado na boca, e a menina já assim, toda pra frente. Bom, e aí que eu saí com essa menina, a gente viu o filme e, resumo da ópera, eu beijei ela no final e foi horrível. Porque a gente começou a se beijar, eu senti o meu corpo se retrair, meu pau virou uma bexiguinha murcha, e eu lembro dela me beijando e falando assim, se continuar assim a gente vai ter que sair daqui pra algum lugar. E eu pensando, algum lugar onde? Só se for pra minha casa, entrar embaixo da coberta e ficar chorando. Eu achei horrível. Eu não aguentava mais, eu queria parar aquilo, ela toda empolgada. Enfim, foi péssimo. Só que isso mexeu muito comigo, porque até então eu tinha essa dúvida, será que eu sou gay? Será que eu não sou? Será que... Quando eu beijei essa menina e não senti absolutamente nada de uma coisa que todo mundo dizia que era incrível, algo acendeu em mim. Falei, puta, eu devo ser viado mesmo. E aí, eu queria saber. Resumo da ópera. Entrei no site, no bate-papo da UOL, comecei a conversar com umas pessoas e conheci um cara que era crente, que teoricamente era crente, que tinha ali uma ideia parecida com a minha, só que ele já lidava com a sexualidade dele de um outro jeito. Eu pensei, vai ser legal, vou conhecer ele, vou conversar, vou descobrir como que ele lida com isso. Eu nem tinha a intenção mesmo de transar com ele, nem nada disso. Mas ele tinha. A gente foi pro cinema e qual foi o filme mesmo que eu assisti? Você não lembra? Nem eu, porque eu não via nada do filme. A gente começou a se beijar e eu fiquei maluco. Tudo que eu não senti com a menina uma semana antes, eu senti com ele. Meu corpo inteiro vibrar, eu fiquei muito excitado. Meu pau parecia aqui, explodir da cueca. Eu lembro que uma hora eu tava tão voraz pra cima dele, que ele falou assim pra mim, calma aí, cara, a gente tá num cinema. Esse foi o meu primeiro beijo num cara. E, dali, ele falou pra mim que queria ir comigo no Ibirapuera. Gente, eu era tão inocente. Eu juro pra vocês, eu não imaginei que ele queria alguma coisa. Eu só fui com ele no Ibirapuera. A gente estava no cinema da Avenida Paulista, era só descer a rua. Bom, a gente chegou no Ibirapuera, começamos a andar ali e tal. Ele tentou pegar na minha mão, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu queria aquilo, eu queria ficar perto dele, eu queria tudo. Tudo que pudesse me conectar àquela pessoa. E aí eu lembro disso, em algum momento ele me virou numa árvore, abaixou minha calça e começou a me mamar.
Eu fiquei alucinado. Imagina, era o primeiro dia que eu tinha beijado um cara e agora tinha um cara com a boca na botija. Eu fiquei tão louco, mas tão louco, que quando ele tirou a boca, eu soltei um jato de leite tão grande, eu acho que nunca mais na vida eu soltei leite daqui, nem eu soltei naquele dia. Mas ali ainda não foi a minha primeira vez. Foi o meu primeiro contato sexual, mas não foi a minha primeira vez. Vocês devem imaginar como aquilo mexeu com a minha cabeça, né? Eu fiquei fascinado com aquilo, eu nunca tinha sentido aquilo no meu corpo, então eu resolvi que eu ia me afastar um tempo da igreja pra descobrir o que eu queria, o que era aquilo, e comecei meio que a ficar com esse cara. Só que ele já era muito experiente, ele não era mais velho, tá? Ele devia ter 2 anos, 3 anos mais velho, mas não muito mais do que isso. E aí a gente começou a conversar sobre avançar as casinhas. Então, primeiro a gente começou a descobrir esses contatos, eu chupei ele pela primeira vez, o que foi curioso porque foi estranho, eu lembro de não ter gostado, mal sabia eu como depois eu seria um apreciador da arte de beber leite. Mas eu lembro que eu senti meio estranho, meio com nojo, não sei o quê. Enfim, eu lembro que ele foi a primeira pessoa que chupou meu peito. Eu fico maluco quando alguém chupa meu peito até hoje. Ele que me mostrou que podia ser prazeroso aquilo. E a gente foi nessa brincadeira e tal. Até que um dia ele falou pra mim, ó, quer experimentar de verdade? Quer transar mesmo? E eu queria, tava louco na verdade pra aquilo. E ele falou, então tá, olha, eu tava trabalhando na época como intérprete de Libras numa faculdade. Ele falou, sai do trabalho e vem dormir aqui em casa. Eu lembro do nervosismo que eu tava, de como eu tava me sentindo. E foi super fofo, porque eu cheguei na casa dele, ele tinha preparado todo o quarto pra mim, tinha organizado, colocou lençol limpinho, não sei o quê. Preparou um banho, colocou toalha, um roupão, uma roupa de cama, uma roupa de banho, assim, pra mim. E aí eu fui, e eu falei pra ele, você não vai tomar banho comigo? Ele falou, não, eu quero que você tome banho tranquilo, que eu tô aqui te esperando. Eu acho agora, mais velho, mais maduro, que ele foi em outro banheiro fazer a chuca. Porque ele disse que ia se preparar e eu não tinha entendido muito o que isso significava na época. Eu nem sabia o que era a chuca nesse momento. Enfim, eu tomei meu banho, saí do quarto com o roupão e ele tava lá já me esperando. Eu lembro que ele me sentou na cama, começou a me tocar e tal. E foi bonitinho assim, porque ele colocou a camisinha em mim e nessa coisa toda romântica, com muito beijo, muito carinho, muito afeto, ele sentou em mim e eu comi ele. Só que, pra ele, isso ia ser assim, uma experiência linda e mágica. Eu fiquei maluco. Eu lembro que eu gozei e passou, sei lá, 3 minutos, eu já queria de novo. E aí, eu acho que ficou com dó de mim, tadinho, me deixou. E eu queria de novo, eu lembro dele falar pra mim, cara, calma, é um cu, não é um buraco. E eu ri com aquilo, e ele falou, meu, será que você tem tanto tesão assim em mim? E eu lembro de pensar, eu não sei se em você, mas eu nunca tinha feito isso antes, eu quero fazer isso muito mais. Enfim, foi muito especial porque foi cuidadoso, foi no meu ritmo, no meu tempo, com muito afeto, com o ambiente preparado, muito limpo, muito amoroso. E eu sou muito grato a essa experiência, porque eu sei que muitos homens gays, como eu falei no começo do vídeo, não viveram experiências assim. Essa minha experiência me permitiu navegar pela minha sexualidade sempre querendo o melhor. Eu nunca aceitei que alguém me chamasse para transar num buraco, numa saída de incêndio, eu valorizava a minha sexualidade, porque eu iniciei essa vida com muito afeto. Mas eu recebo todos os dias no meu consultório homens que viveram essa primeira experiência de um jeito muito ruim. Como eu falei no começo do vídeo, com sujeira, com medo, com ansiedade, e que carregaram isso ao longo das suas experiências. Quantos homens ficam viciados, por exemplo, em experiências no banheiro, porque iniciaram a sua vida lá, e é quase como se eles aceitassem que eles são sujos mesmo, e que para eles transarem tem que ser no lugar sujo. Ou quantos homens viveram as suas primeiras experiências, não só a primeira, mas as primeiras em lugares sujos, de perigo, de não pode, e depois só conseguem transar com uma excitação, com um perigo, num contexto de sujeira, de errado, de precisa ser um quarto escuro na sauna, porque com a luz acesa eles não conseguem. Se você teve uma primeira vez que não foi muito legal, se você teve um homem talvez mais velho que não cuidou de você, ou alguém da tua idade, mas que já tinha experiência, que te machucou, ou que te levou num lugar que não era saudável, que era sujo, que era estranho, ou que foi vivido com muito medo, com muita culpa, e você sente que até hoje a tua sexualidade não é assim vivida de forma tranquila, prazerosa e amorosa, talvez você precise ir para terapia, olhar para isso com profundidade, entender como essa marca da tua primeira vez está influenciando as tuas experiências até hoje.
A terapia pode te ajudar a limpar, a sarar essas primeiras experiências traumáticas para que você possa viver a tua sexualidade de forma integrada, amorosa e saudável. Então você pode escrever um eu quero aqui embaixo ou clicar no link se estiver vendo esse vídeo no YouTube que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem também no link da bio. O importante é você não ficar sem ajuda. Manda mensagem que eu te indico um terapeuta que entende dessas questões. E se você tá bem resolvido com a tua sexualidade, mas gostaria de ajudar outras pessoas a se resolver, gostaria de entender o que tem psicologicamente por trás das questões de sexualidade, você pode escrever formação aqui embaixo ou clicar no link aqui embaixo que fala da formação, porque eu tenho uma formação em terapeuta sexual que qualquer pessoa pode fazer e se formar e se tornar um especialista em sexualidade, um sexólogo. Nessa formação, você vai ser instrumentalizado e vai aprender como atender uma pessoa que tem questões sexuais mal resolvidas e ajudar essa pessoa a se integrar e se tornar mais feliz, mais realizada com o seu sexo. Então é isso. Gostou desse vídeo? Aliás, me contem aí nos comentários como foi a sua primeira vez. Foi saudável? Foi ruim? Foi muito legal? Foi amorosa? Foi cuidadosa? Foi traumática? Vamos conversar porque eu adoro os comentários de vocês. Um beijo no seu coração.